Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e com bastante saúde. Para aqueles que estão entrando no perfil pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou o administrador dessa página, o Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz para vocês mensagens da espiritualidade, tão importantes para que a gente estude o espiritismo e passe a entender o que acontece conosco, na nossa vida, na nossa sociedade, no planeta em que vivemos. E assim, estudando o espiritismo, os livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, os demais livros da codificação, aqueles que foram escritos por Allan Kardec em parceria com a espiritualidade maior, além de outros autores espíritas encarnados e desencarnados, como Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, Hamed, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, que nos ajudam a estudar o espiritismo. Todas as semanas nós realizamos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com um vídeo curtinho de 10 minutos que eu publico toda segunda-feira. É esse que vocês estão assistindo. Esse vídeo eu já falo qual que é o trecho que a gente vai estudar na semana, e a partir daí vocês podem ler, fazer as suas reflexões, porque todas as quartas-feiras do ano nós realizamos uma live que é o nosso Evangelho no Lar, onde fazemos o Evangelho todos juntos. É tão importante fazer o Evangelho no lar, porque quando fazemos, eu sempre digo que é como se colocássemos uma capa de proteção espiritual em cima da nossa casa, protegendo o nosso lar, a nós mesmos, os nossos familiares, as pessoas que moram conosco, porque a espiritualidade vem fazer conosco, nos protege, nos inspira, nos ajuda. Não é verdade? Semana passada, nós terminamos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós iniciaremos nessa semana o capítulo 13. Então agora a gente inicia o capítulo 13, hoje eu vou fazer algumas reflexões que servirão como base para a nossa live de quarta-feira, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, tá bom? Então hoje nós iniciamos o capítulo 13, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o nome do capítulo 13. E nós vamos estudar os itens de 1 a 3. Os itens de 1 a 3. Então eu espero que vocês estudem, leiam, façam as próprias reflexões para que a gente tenha um melhor poder de reflexão mesmo, e possa entender melhor na quarta-feira. Tá? Ele começa com o título do trecho, que é fazer o bem sem ostentação. É muito difícil fazer o bem sem ostentação. Se nós olharmos para a nossa vida, de uma forma geral, muitas vezes nós fazemos as coisas só por ostentação. Só para mostrar para o outro, ou que eu sou melhor, ou que eu tenho mais posses, ou que eu tenho mais dinheiro, ou que eu sou mais inteligente, mas é sempre para alimentar algum perfil do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Não é assim que a gente faz? Sendo muito sincero conosco mesmo. Então muitas vezes nós ostentamos o nosso carro, o nosso celular, as roupas que vestimos, as joias. E minhas irmãs e meus irmãos, entendam, não é um problema nós evoluirmos materialmente. Não é um problema eu querer trabalhar, progredir na minha carreira profissional para ter conforto, para poder viajar, para ter um carro melhor, para ter uma casa do jeito que eu quero. O problema é, se eu uso isso como ferramentas para minha evolução moral e evolução espiritual, ou se eu uso tudo isso só para ostentar, para aparentar algo que de verdade eu não sou. Eu só aparento ser, eu não sou. E aí a gente começa a ter algumas questões que a gente vai discutir muito na quarta-feira, mas que precisam vir à tona para que a gente consiga promover a nossa reforma íntima
e evoluir espiritualmente. Olha o que fala Jesus. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Que estás no céu. O que ele quer dizer aqui? Se eu vou fazer alguma caridade, se eu vou ajudar alguém, procura ajudar em silêncio. Procura ajudar sem que os outros percebam. Procura ajudar entre você e quem você está ajudando. Porque é muito complicado quando eu ajudo alguém e eu começo a fazer publicidade da ajuda que eu faço. Seja uma doação material mesmo, né? Seja uma palavra, seja um conselho, mas aí eu saio falando para todo mundo, olha, eu dei dinheiro para fulano, porque fulano não tinha o que comer. Que ótimo que você deu dinheiro para fulano, porque fulano não tinha o que comer. Que ótimo que apareceu alguém para dar dinheiro para ele e ajudá-lo numa necessidade tão básica e que muitas vezes ele não tem o que dar de comer para ele, para os filhos, para a família dele no dia. Que ótimo! Mas se a gente fala para todo mundo, nós já recebemos a recompensa. Porque nós não estamos procurando uma recompensa espiritual, nós estamos procurando uma recompensa material daqui mesmo. Nós queremos o reconhecimento das pessoas que estão à nossa volta. Quando o único que nós devemos prestar contas é para Deus. E como é humilhante para quem recebe e sabe e fica sabendo que todas as pessoas souberam da sua dificuldade ou da sua limitação. É muito complicado. E aí a gente já recebeu. Olhem isso. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Que eu quero? Por que eu li esse trecho aqui para vocês de Jesus curando a lepra de uma pessoa que foi pedir para que ele curasse e dizendo que para Jesus, que ele acreditava que Jesus poderia curá-lo? Porque quando a gente pensa em ajuda, quando a gente pensa em caridade, a gente normalmente pensa no outro, né? A ajuda que eu posso dar para o outro, a ajuda material ou espiritual, um conselho que eu posso dar para o outro e para mim. E a autoajuda? Lembram? Vocês se lembram quando a gente está andando de avião que as aeromoças, né? Elas vão dar as instruções de salvamento. E elas sempre falam: em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Se você estiver acompanhando alguém, primeiro coloque a máscara na pessoa e depois coloque a sua. Se eu estou viajando com uma criança, a cabine despressuriza, a cabine do avião, eu primeiro tenho que colocar a máscara em mim e depois na pessoa. E não o contrário. Percebem? A aeromoça ela deixa muito claro, né? Ela fala assim: primeiro coloque a sua máscara e depois coloque a máscara na pessoa. Por quê? Se eu desmaiar com a despressurização do avião, eu não vou colocar a máscara no outro, conseguir colocar a máscara no outro. E aí os dois morrem. Então, para ajudar alguém, eu preciso me ajudar. E para eu me ajudar, eu preciso acreditar que eu posso me ajudar. Assim como o leproso ele fez com Jesus. Ele virou para Jesus e disse: Senhor, eu acredito que o Senhor pode me curar. Percebem? A gente precisa acreditar. A gente precisa querer mudar. Né? Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito.
É um grande mérito. Mas aí nós precisamos, de verdade, né, de todo o coração, acreditar que a gente pode fazer a caridade. Se a gente for fazer a caridade, faça a caridade por Deus e não pelos homens. A gente não precisa das recompensas desse mundo. A gente quer as recompensas da vida futura. E fazer sem ostentação é fazer para Deus e não fazer para o outro que está ao meu lado ver. Eu posso ajudar, mas a primeira pessoa que eu preciso ajudar sou eu mesmo. Eu não tenho condições de ajudar ninguém se eu não consigo me ajudar. Eu não tenho condições de ajudar uma pessoa na sua reforma moral, na sua reforma espiritual, no seu progresso espiritual, na sua reforma íntima, se eu não promovo a minha. Percebem? Porque aí fica uma pessoa que não tem condições ajudando a outra. Se uma pessoa está se afogando e eu não sei nadar, se eu pular para salvá-la, duas estarão se afogando. Porque ela não sabe nadar e eu não. Eu também não. Então, para eu salvar alguém que está se afogando, eu preciso saber nadar. E não só saber nadar, eu preciso ter táticas, saber táticas, técnicas de salvamento. Senão, mesmo sabendo nadar, a pessoa pode me afogar. E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes, a gente procura ajudar alguém, dar um conselho, falar alguma coisa. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de juiz, né? Você é muito orgulhoso. Olha que pessoa invejosa. Será que nós não somos? Será que também não precisamos nos reformar para, a partir daí, poder ajudar as pessoas? E outro ponto super importante, né? Nos livrar, né, desse desejo de ter esses pequenos reconhecimentos materiais, né, esses reconhecimentos e elogios passageiros aqui do nosso plano terrestre, e fazer as coisas por Deus. Eu ajudo alguém que está passando fome porque eu entendo que é o certo a se fazer, e não porque eu vou ter alguma vantagem. Eu dou um conselho para uma pessoa que precisa de um, eu dou uma palavra de amor, uma palavra de amizade, eu estendo o meu ombro para alguém que precisa chorar, porque eu entendo que é preciso, porque eu entendo que é certo, porque eu entendo que eu estou fazendo isso para Deus. Então é fazer o bem sem ostentação, né? Tão importante, né? Entender que a nossa vida aqui nesse plano, ela é um grão de areia na eternidade. E que nós temos a eternidade toda, porque somos espíritos eternos, para evoluir. E entender que estar encarnado é uma bênção. E aproveitar essa bênção para o nosso desenvolvimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, minhas amigas e meus amigos espíritas, são esses assuntos e tantas outras reflexões que faremos aqui do início do capítulo 13, itens de 1 a 3, né? Fazer o bem sem ostentação, que nós vamos discutir na nossa live, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, sem exceção. Eu espero que vocês leiam um trecho do Evangelho, o estudem, reflitam sobre ele, para que quarta-feira a gente continue esse papo. Fiquem todos com Deus e até lá!